Graça e paz, amados, Igreja do Senhor. Estamos cultuando ao nosso Deus nessa noite, louvando, bendizendo o nome dEle por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito também nas nossas vidas. Nesse momento, amados, do nosso culto, nós vamos meditar na palavra do Senhor para as nossas vidas. Convido você, se puder, abra sua Bíblia aí. Na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ler no capítulo 5, os versos 15 até 21. Efésios, capítulo 5, versos 15 a 21. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo. Porque os dias são maus, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados, vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor a sua instrução para este momento. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, graça e misericórdia dispensado às nossas vidas, pelo teu cuidado diário e constante, ó Pai, por esse momento que nós estamos reunidos, ó Pai, mesmo que separados fisicamente, ó Deus, mas na Tua presença, unidos, Pai, para Te buscar, para Te ouvir falar. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, fale profundamente aos nossos corações. Ensina-nos, Pai, nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, Paulo, para nós entendermos um pouquinho o contexto desse texto, ele está instruindo aos irmãos lá de Efésios através dessa carta, falando um pouquinho do fruto da luz e do fruto das trevas, como andam os filhos das trevas e como andam os filhos da luz. E primeiro ele trata do andar nas trevas, do fruto das trevas. No verso 11 ele diz assim: e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, um alerta, uma exortação aos irmãos para que deixassem de lado tudo aquilo que não é obra do Senhor, que não é vontade do Senhor, mas que é produto das trevas. E ele diz que isso é infrutífero, de nada adianta, né? E nós temos que reprovar essas coisas. No versículo 14, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então aí ele vai falar a respeito das obras da luz, daqueles que estão no Senhor, e ele diz assim: desperta, né? Como que um alerta para nós, um chamado para que a gente realmente saia da nossa monotonia, do nosso marasmo, e entendamos o que é a vontade de Deus, né? E assim Cristo vai nos iluminar. Então essa exortação de Paulo para que a gente se desperte desse sono. E agora ele ocupa também a sua escrita aí aos Efésios, né? E ele faz um resumo diante dos irmãos, dizendo que é a vontade de Deus. Então, por essa razão, ele está dizendo aí, por esta razão não vos torneis insensatos, né? Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, não olhando as obras das trevas, mas olhando para a Jesus, que a gente desperte para aquilo que é a vontade do Senhor. E no verso 18, amados, ele vai dizer como fazer isso, né? Como buscar a vontade de Deus, como despertar para aquilo que é do Senhor, né? Ele diz no verso 18: enchei-vos do Espírito. E é sobre isso que eu quero meditar nessa noite com os irmãos. O que é encher-se do Espírito?
Isso que Paulo diz para nós que nós temos que fazer, enchermos do Espírito Santo. Entender que a obra do Espírito Santo para nós, amados, em primeiro lugar, é de relevante importância. É tudo que nós podemos querer na nossa vida depois que Cristo nos alcançou. É a obra do Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo não haveria nem convertidos na terra. Sem o Espírito Santo nós não poderíamos nem crer. Então a obra do Espírito Santo, ela é fundamental, inclusive para nós crermos que Cristo é o nosso Salvador, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele vive à destra de Deus e que Ele voltará para nos levar com Ele. Tudo isso é obra do Espírito Santo para nos fazer crer. Pois estamos, segundo a Bíblia, mortos, amados, essa é a questão. Quando Paulo está dizendo aqui, desperta, é justamente essa consciência, olha, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem vontade, morto não tem querer. A fé é implantada em nosso coração pela obra do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos dá vida, né? Tito vai nos dizer isso. Nós temos dois textos aqui. O primeiro é de Tito, capítulo 3, versos 5 e 6. Ele vai dizer assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a obra do Espírito Santo é justamente nos reavivar, né? Ele diz aqui, lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É isso que traz a nossa vida nova, a nossa existência vida novamente, porque, como diz a palavra, nós estávamos mortos, né? Mortos. A nossa existência era a existência de mortos, e agora o Espírito Santo vem nos vivificar novamente. Efésios também vai dizer a respeito disso, capítulo 1, versos 3 e 14, ele diz: em quem também nós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados ou marcados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor. Penhor é garantia. O qual é o penhor da nossa herança, garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então ele vai dizer que o Espírito Santo é obra completa na nossa vida, amados. Ele é o selo de que Cristo está presente. Ele é a garantia de que Cristo realmente nos vivificou e nos restaurou por meio do seu sacrifício. Por isso, amados, Paulo também vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Eu creio que essa consciência a maioria dos irmãos tem, mas eu quero ler na palavra de Deus para certificar isso para os amados. Romanos 8, 9 a 11 vai dizer justamente isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amados, essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele é que traz à nossa existência o vivificar, o renovar, o encher da plenitude de Deus na nossa vida. E amados, eu quero ainda nesse texto, falando do ministério e da aplicação do Espírito Santo na nossa vida, amados, eu quero tirar 4 lições bem rapidamente do verso 18. O verso 18, para nós, na palavra de Deus, vai dizer que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E aí 4 lições para nós. A primeira, amados, é
que a plenitude do Espírito Santo, ou estar cheio do Espírito Santo, é imperativo. Isso é ordem para nós. Assim como se embriagar com um vinho é pecado, também é pecado a ausência da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Então não é só o embriagar-se com vinho, não, amados. Nós precisamos entender que se nós não buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, isso também é pecado, porque Deus está dando uma ordem aqui para nós. Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Se você não fizer isso, não buscar isso na sua vida, isso também está contra a vontade de Deus. E o pecado é voltar-se contra a vontade de Deus. Então entender, amados, que essa busca é para nós. Nós precisamos buscar estar cheio do Espírito Santo, amados, porque é imperativo para as nossas vidas. Em segundo lugar, a ordem para ser cheio do Espírito Santo é para todos e não apenas para alguns. Muita gente pensa assim, amados, infelizmente ainda, o encher-se do Espírito Santo é para o pastor, é para o pregador, é para o líder e não para o povo. Amados, o encher do Espírito Santo hoje, o Espírito Santo habita nas nossas vidas e o encher do Espírito Santo é para todos nós. Jesus Cristo abriu esse caminho, abriu também a habitação do Espírito Santo, amados, e é para todo crente, não é só para alguns. Então não é só o pastor que tem que estar cheio do Espírito Santo, não é só o pastor que tem que buscar a presença do Senhor, nem a liderança apenas, os presbíteros, diáconos e assim por diante, mas é para todo crente. Ordem para nós é não nos embriagarmos com o vinho, mas nos enchermos com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, amados, ser cheio do Espírito Santo é uma experiência que deve ser repetida continuamente. Não é apenas um evento. Muita gente que vive do passado, vive de um momento apenas que experimentou o ser cheio do Espírito Santo. Mas nós somos a habitação do Espírito Santo, mas a plenitude deve ser buscada diariamente na nossa vida. Estarmos cheios do Espírito Santo. A plenitude de ontem não serve para hoje. Nós precisamos continuar buscando, porque ainda somos pecadores, amados. E é fácil nos distanciarmos da presença de Deus. É fácil nos deixar longe de estarmos cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar isso constantemente na nossa vida. Assim como a vitória do passado também não garante o sucesso no presente, o encher do Espírito Santo precisa ser diário na nossa vida. Por isso a busca da palavra, a busca da comunhão na oração, a busca de intimidade com Deus, porque é isso que vai fazer com que nós enchamos na nossa vida do Espírito Santo de Deus. E quarto e último, a última lição para nós nessa noite, amados, é que não podemos produzir a plenitude do Espírito. Não é você que produz, não é você que se enche, você não pode, não tem capacidade de fazer isso, amados. Nós podemos apenas nos esvaziar daquilo que somos para sermos cheios do Espírito. Quem nos enche é Ele mesmo, amados. Mas o que Ele quer é que nós nos esvaziemos de nós mesmos, da nossa condição, da nossa natureza de pecadores. Quando nós buscarmos a palavra de Deus e fazer a sua vontade, nós estamos também nos esvaziando daquilo que somos, pecadores, na presença de Deus. E quanto mais vazios nós estivermos disso, mais cheios do Espírito nós estaremos. Amados, que o Senhor nos abençoe e nos dê esse entendimento para buscarmos a presença de Deus com plenitude do seu Espírito Santo, para que a sua vontade seja conhecida na nossa vida, que sejamos testemunhas do Senhor, que sejamos usados pelo Senhor na plenitude do seu Espírito Santo. Que Deus abençoe você, a sua família, a todos que estão com você. Se você também está sozinho, amado, busque a palavra do Senhor, encher a sua vida com o Espírito Santo de Deus. E para isso esvazie-se de tudo aquilo que não é do Senhor. Nós vamos orar, amados, agradecendo ao Senhor por esse momento. E depois tem mais um cântico aí no nosso roteiro. Louve ao Senhor, continue louvando ao Senhor,
nesse mesmo espírito da mensagem. Pense na letra do cântico e louve ao Senhor pelo seu Espírito que nos foi dado. Oremos. Pai bendito, nós te louvamos e te adoramos pelo dom do Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor, por esse grande presente, Senhor, que tu nos deste, Senhor, através da vida de Cristo Jesus e do seu sacrifício. Enche-nos, Pai, com teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos esvaziar de nós mesmos e do pecado que habita em nós. Senhor, que possamos cumprir a tua vontade de sermos cheios do Espírito Santo em todo o nosso viver e em todos os dias da nossa vida. Faz isso, Senhor, na tua igreja. Faz isso na vida de cada irmão que está ouvindo essa mensagem. Estenda a tua bênção, Senhor, sobre o teu povo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.